Você sabia que 90% dos restaurantes no Brasil fecham em 2 anos? Eu sou o Lucas Pereira e eu vou te falar 5 motivos do porquê isso acontece. O primeiro motivo é o dono de restaurante focar em produto. Hoje em dia, galera, produto é obrigação. Antigamente, o pessoal escondia a receita, só eu sei fazer a maionese, só eu sei fazer o tempero da carne, só eu sei o blend do meu restaurante. Cara, hoje em dia, com a tecnologia, com o Google, com o YouTube, com o ChatGPT, a receita já não é mais algo diferencial. Erro muito grave, o empreendedor fala, cara, o meu lanche é o melhor da cidade. A minha pizza é a melhor da cidade. Tudo bem, você pode achar. Não é isso que vai sustentar o seu restaurante no longo prazo. Então, produto, ele é obrigação. Não é algo que você tem que se apegar para fazer o seu negócio dar certo. Beleza? Então, erro número 1, focar em produto. Erro número 2, não dedicar energia, tempo e dinheiro em vendas. Restaurante tem 5 etapas do restaurante, tá? Sobrevivência, confirmação, aceleração, expansão e exit. Na primeira fase, que é sobrevivência, o que você tem que fazer nessa fase? Vender. Então se preocupe em vender. E aí fala, cara, tá bom, Lucas, mas eu tô com o restaurante aberto aqui, um produto bom e eu vendo pouco. Cara, rede social tá aí gratuito pra você. Liga o celular, faz conteúdo, Google Avaliações, TripAdvisor, tráfego pago, agência de marketing, tudo isso tá relacionado à venda. No Thanks, cara, a gente já fez até raspadinha. Sabe que você raspava igual da loteria, que você raspava e ganhava um prêmio? Até isso a gente já fez. Então concentre suas energias em vender mais. E aí a gente tá falando também branding, marca, agências de marketing, comunicação, espaço físico, uniforme, tudo isso é venda. Então dedique-se em ações e estratégias que vão aumentar o seu faturamento. No começo, vender é sobreviver. Então se você não vender, você vai morrer no curtíssimo prazo. Então dedique toda a sua atenção em vender. E aí vem o terceiro erro, que é o dono ficar satisfeito em ser técnico. O que é ser técnico? A maioria dos donos de restaurante, eles são cozinheiros, não são empresários. Então eles abrem o negócio deles porque eles fazem um hambúrguer bom, porque eles têm um brigadeiro bom, porque a pizza dele é maravilhosa, porque ele faz um sushi incrível. E os amigos impulsionam ele a abrir um negócio porque ele é bom no que ele faz. Qual foi comigo? Lucas, seu hambúrguer é muito bom. Por que você não abre uma hamburgueria? Cara, tem um abismo de distância entre o cozinheiro, o técnico e o empresário, o empreendedor. Então, você pode começar o seu negócio como técnico. Só que se você continuar como técnico, você não consegue tomar decisões estratégicas de vendas, de crescimento, de treinamento de equipe. Então, relacionado ao erro 2, se você estiver lá na cozinha fazendo a sua comida, você não vai conseguir focar em vendas. Então, você pode começar como técnico, a maioria começa como técnico, mas que isso tenha prazo de duração e de validade, para que você saia da posição de técnico e vire empreendedor e gestor. É muito importante isso para o negócio. Se você está técnico até hoje, ninguém está fazendo seu restaurante crescer, e se seu restaurante não cresce, ele está morrendo, é questão de tempo para você perder o seu negócio. Erro número 4, processos. Então não ter padronização, não ter manual, não ter regras, não ter script do que os seus colaboradores têm que fazer. Pega o McDonald's de referência, que ele tem processo até para jogar lixo na lixeira, e faça isso do seu restaurante. Como ligar uma fritadeira, como limpar uma fritadeira, como fazer uma batata, como colocar óleo, como armazenar um hambúrguer, como fazer um hambúrguer, como ligar um computador de delivery, como montar uma embalagem, como abrir uma casa, como fechar uma casa, como fazer atendimento. Sabe qual que é o erro aqui? Além de padronização e treinamento, você consegue cobrar a sua equipe, porque tem um processo definido. Se ela não faz conforme o processo, você consegue mensurar ali a performance do seu colaborador. Então, a maioria dos donos de restaurante deixa o restaurante a Deus dará e deixa o funcionário fazer da forma que ele quer. Então, eu já vi inúmeros casos de pessoas falarem assim, cara, essa semana o arroz tá diferente, porque o cozinheiro tá de férias. Isso é um absurdo. O seu restaurante não tem padrão. O colaborador sai de férias, sai de atestado, tá de folga, muda o produto. Então você não tem processo, você não consegue metrificar os resultados porque você não tem processos bem definidos. E o que o processo faz? Faz com que você consiga sair ainda mais do técnico e ir pro estratégico, e pro tático, pro empreendedor, pro gestor, porque os seus processos estão bem definidos, a sua equipe vai fazer a mesma coisa com você lá ou não. Então, muito importante processo, a maioria dos restaurantes não tem e acaba quebrando nisso. Quinto erro,
sonho é finanças. Como eu disse pra vocês, a maioria dos donos de restaurante abre sendo técnico, sendo cozinheiro, sendo um bom confeiteiro, um bom hamburguero, um bom pizzaiolo. Ele não tem noção de como gerir as finanças do restaurante. E isso é fatal, porque começa a entrar dinheiro, ele vai tomando decisões ruins, o recurso que tá na mão dele, ele vai misturando pessoa física com pessoa jurídica, ele vai pegando prolabore pra ele da cabeça dele, então ele recebe muito mais do que o restaurante pode pagar. Aí você vê o restaurante sem recursos, sem investimento e ele com uma vida fora do restaurante melhor do que ele poderia ter. Erro muito comum, o restaurante começar a ganhar e o dono não ter salário, e aí ele começa a aumentar o padrão de vida dele conforme o faturamento vai aumentando e o restaurante vai tendo menos recursos para investir nele mesmo, mas o dono tá lá, andando de BMW, viajando pra Disney, e o restaurante sem conseguir aumentar o dinheiro no tráfego pago, por exemplo, sem fazer um benefício para funcionário, sem reformar uma coisa no salão que tá depreciada. Então, assim, muito comum isso acontecer. Então, o restaurante ele é dividido em 3 pilares: o técnico, o gestor e o empreendedor. O técnico ele é o mais fácil de substituir, que é o que todo mundo começa, mas é muito fácil você treinar uma pessoa para fazer o seu produto. E aí o empreendedor e o gestor, eles são fundamentais no negócio. O empreendedor é o que faz crescer, escalar, o visionário, o que sonha. E o gestor é o que põe o sonho do empreendedor no papel e faz matematicamente dar certo, que reprova e aprova os seus sonhos. Então, assim, financeiro, ele é crucial no restaurante. A maioria quebra, até porque se você quebra é porque você tá sem dinheiro, né? Então, finanças, ele é determinante no sucesso ou no fracasso do restaurante. Então, você ter uma equipe de finanças, uma pessoa responsável por isso, ou um sócio que saiba isso, ou um colaborador que saiba falar disso, é muito importante para o seu negócio não fracasse, não seja os 90% que fracassam em 2 anos. E aí eu vou dar uma bônus. Já falei 5, falei que eram 5, né? Vou dar a 6ª bônus para vocês. Um erro que faz o restaurante fracassar nos 2 primeiros anos é você, empreendedor. Você pode acabar com o seu negócio. Um dono de restaurante despreparado, não ensinável, desumilde, que acha que sabe tudo, acha que tá certo em tudo, que não respeita funcionário, que não respeita cliente, que não respeita fornecedor, que não estuda, que não aprende, que não ouve o cliente, que não ouve outros donos de restaurante. Ele entrou nisso como uma aventura. Ele era bom naquilo que ele fazia e isso é o suficiente. Então, cara, pra mim, eu falei em outro vídeo que eu era o principal problema do Tanks, até eu ser colocado em ambientes que me esticassem, que me preparassem, que me cobrassem, que eu conseguisse ver o quão melhor eu poderia ser. E eu comecei a aprender, estudar, delegar, cuidar da equipe, cuidar da minha empresa como ela merecia ser cuidada. Então, a maioria dos negócios quebram, porque aí o que acontece? Você despreparado, você vende menos, aí você não tem recurso para se pagar, você fica sem salário, aí sua pessoa física começa a dar problema, sua casa começa a dar problema, e você fica naquele limbo, você não consegue tirar dinheiro da empresa, aí a empresa que era para ser um sonho vira um pesadelo, porque você não consegue fechar, porque você não tem recurso, mas você também não consegue viver dela, então você fica preso nessa situação. Tudo isso porque você entrou nesse negócio despreparado. Então você, empreendedor, se prepare para ser empresário, empreendedor. É muito comum você ser técnico, mas para você abrir uma empresa hoje no Brasil é só você ter um CNPJ. Agora, para você ser um empreendedor de sucesso, alavanca sua equipe, alavanca seu negócio, expande, seja relevante na sociedade e faça um impacto ali onde você tá, você precisa se preparar. Então, a maioria dos negócios quebra, 6º e último, por conta do dono despreparado. Se você curtiu esse conteúdo, a gente pode agregar muito mais para você como empresário, como gestor, como dono de restaurante. Segue a gente, curte, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo e a gente volta no próximo.